Porque eu estava conversando com a Andréa o como o nosso título do nosso tema do ano do Fórum Salvador, né, o ato analítico e suas ressonâncias, foi algo que a gente se inspirou por um texto de Luiz, né, que a gente leu, e a gente estava pensando no ato analítico, e quando a gente pensou nas ressonâncias, o texto dele ajudou a gente, tanto que está na nosso texto de abertura, né, tem a citação do texto de Luiz Aquiles, razão, ruído e ressonância, e razão significante na clínica psicanalítica. É um texto que eu recomendo, porque foi algo que também nos ajudou a pensar no nosso tema. E eu acho que hoje a gente vai ter, acho não, tenho certeza, né, assim, é, uma uma, uma forma de poder ver, né, uma contribuição grande, né, até pelo texto de Luiz que eu já li, com relação à nosso avanço no estudo desse ano, né, do ato analítico e as ressonâncias. É, é, então, é um prazer enorme ter Luiz Aquiles aqui com a gente, dizer que ele é psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Fórum do Campo Lacaniano Fortaleza, professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Psicologia e Políticas Públicas da UFC Campo Sobral. O currículo de Luiz também é maior, né? Eu estou falando aqui o que ele colocou, mas a gente tem as publicações, né? Sua Majestade, o Autista, Fascínio, Intolerância e Exclusão no Mundo Contemporâneo, né? O Autismo, o Sujeito e a Psicanálise e Consonâncias, e tem mais um livro seu que eu esqueci agora, sobre o caso Dick, exato. Mas é só para dar uma prévia aí né, do que a gente vai ouvir hoje, e com a palavra, Luiz Aquiles. Oi, bom dia pessoal. Queria dizer da enorme satisfação, uma verdadeira honra estar aqui com os colegas de Salvador, uma alegria voltar aqui depois de mais de 20 anos. Há 2 anos estava programado para eu vir, não deu, mas vou voltar em breve, né? É, e a alegria de rever os colegas, né? E também agradecer pelo convite que me permitiu retomar esse texto que a Célia falou, sobre a raison, que é uma expressão que o Lacan utiliza em pelo menos 2 momentos do ensino dele, né? Eu vou tentar situar um pouquinho como é que eu cheguei nisso, né? Para que a gente possa discutir, porque com o convite de vocês foi preciso e foi muito importante para mim, por isso eu estou agradecendo, né? Fazer a leitura que eu estava querendo refazer e, portanto, reescrever mais coisas sobre esse tema que tinha redundado nesse artigo que foi dito, né? Um artigo onde, na época, eu estava trabalhando a questão do autismo, da clínica do autismo, da música, e aí me deparei com uma lição do seminário, que foi intitulado como Seminário Saber do Psicanalista, né, que está ali no contexto do seminário propriamente, é o pior, mas naqueles dias, né, naqueles meses, o Lacan estava dando algumas aulas no Hospital de Santana para uns psiquiatras, né? Então, na dita numeração, né, na história, pelo menos aqui no Brasil, tinha o seminário 19.1 e 19.2, não sei se vocês chegaram a ouvir falar dessa maneira, né? Mas
na verdade, não é nomeado nas versões oficiais em português, por exemplo, oficiais, diga-se, millerianas, né? É, é publicado, há uma mistura, né? Então, vocês podem ler, essa lição específica, ela está, inclusive, ela dá título àquele opúsculo chamado Estou Falando com as Paredes, pela Zaha. Ali tem parte das conferências que o Lacan deu para os psiquiatras, naquele ano de 72, e elas continuam mescladas na versão do seminário O Pior, que alterna as lições do seminário que ele dava com as lições que ele deu para os psiquiatras. Faz até um certo sentido, né? Essa forma de editoração, porque realmente o Lacan, naquele contexto que ele está falando para os psiquiatras, ele diz, olha, o que eu estou tratando no meu seminário vai ser lá, o que vocês quiserem, as coisas mais complexas estão lá. Né? Aqui eu vou falar sobre o saber do psicanalista, sendo que justamente no meio dessa lição que a gente está conversando, ele já começa a embolar as coisas e misturar, porque eram as questões dele. Era ele, inclusive, como analisante. É uma coisa muito viva, a gente sente o que acontece. Eu fui obrigado, digamos assim, vou usar até um significante dele, eu fui aspirado a ouvir aquela lição, né? Então, na medida em que eu li, eu também fui atrás, baixei o áudio, que teve é, é, alguns colegas extremamente generosos que disponibilizaram alguns áudios, né? Então, esse áudio está disponível na internet, e fui ouvir a lição, porque era preciso que eu ouvisse mesmo e se tentasse fazer ressoar a palavra do Lacan ali naquela aula. Então, de modo como você teve acesso ao texto escrito, eu coloquei até o minuto de onde a gente acha o que ele está falando, né? Porque tem uma questão fonética implicada, então, que é importante a gente ouvir. Mas eu vou contar direitinho. Então, essa primeira vez que eu me deparei com essa lição foi nesse contexto de uma pesquisa, na época, e aí o convite de vocês me permitiu retomar, não o texto que eu escrevi, retomar toda a mesma leitura e tirar algumas dúvidas, situar algumas questões que, para mim, eu achava que não tinham ficado suficiente assentadas para mim. E aí, com a provocação de vocês, com o tema do ato, né, e suas ressonâncias, foi muito gratificante, porque vocês, não sei se propositadamente, mas o inconsciente é isso, não é? Simplesmente, o simples não significa que não seja importante nem complexo, né? Também estão propondo uma discussão que começou em 1953. Né? Então, quando eu li essa lição do saber do psicanalista, me dei conta de que, na época, né, que essa expressão raison, eu vou já explicar também, o Lacan já havia utilizado no função e campo da fala e da linguagem. Na verdade, é a terceira parte, né, a terceira e a última parte da função e campo da fala e da linguagem, que chama as ressonâncias da interpretação. É uma parte muito importante, não é? Na verdade, o texto inteiro. Quando a gente lê o seminário 1 e a função em campo, né, a gente vê o programa do ensino da vida do Lacan todo ali. Todo. Né? Começa que o primeiro modelo de articulação dos três registros, né, que é o esquema ótico que ele apresenta na lição do dia 24 de fevereiro de 54, em cima da discussão de um caso de autismo. Né? E, na sequência, ele comenta outro caso de autismo, que é o caso Roberto. Eu estou falando autismo porque é uma categoria que não é psicanalítica, mas se essas crianças fossem cronotransportadas para hoje, elas teriam o diagnóstico de TEA. Não sem a menor dúvida. Né? Isso não significa que elas... Né? Porque essa categoria ela não é uma categoria analítica. Quem trabalha com autismo sabe que quando a gente começa a ouvir, fazer inclusive um tratamento do outro, como diz a literatura, né?
quando o caso começa a abrir, a gente vê que aparece uma psicose, às vezes, inclusive, uma neurose, né? Não é à toa que o Lacan utiliza a expressão holófrase, né? Que é uma categoria que aí sim nos é muito mais próxima do que a palavra autismo, tá? Então, nesse contexto, então veja só, o meu encontro com essa palavra raison, que é uma palavra de um poeta, Ponge, né? Que o Lacan cita na função e campo da fala e da linguagem, mas na minha leitura eu me deparei com essa palavra lendo o Saber do Psicanalista. Então, foi 20, cronologicamente por Lacan, eram 20 anos depois ele revisando, num contexto super engraçado. Então, eu vou começar a ler e na medida que as coisas forem acontecendo, e se vocês quiserem me interromper e fazer alguma questão, por mim não tem problema, não sei como é que é a organização de vocês, tá? E eu, como falo muito, se quiser a gente emenda de tarde, a gente faz. Eu não tenho problema com isso, não. Tá? Tomei muita água de chocalho. Então, podemos dizer que a questão da ressonância significante do ato analítico ressoa em Lacan. On entend des cris, écrit. Ouvimos gritos escritos. Estou salientando a homofonia em gritos e escritos. Né? Écrit, on entend des cris. Né? Estou fazendo, parece que eu sei falar francês, mas não sei não, viu? Só dizendo. Aqui é na marra. Então, nossa incursão pela questão da ressonância surgiu a partir da leitura da lição de 6 de janeiro de 72, quando estudávamos a questão da voz, da musicalidade do autismo, coisa que eu já falei. Entretanto, nesta leitura, duas dimensões se impuseram e que não haviam sido aprofundadas naqueles estudos anteriores. De qualquer modo, não é inútil chamarmos a atenção para o que poderia estar em jogo naquela aula do seminário Saber do Psicanalista. Como ele mesmo nos conta, Lacan frequentava aquelas muralhas há quase 45 anos. Em 72, já fazia quase 45 anos que ele frequentava. Ele tinha sido psiquiatra lá. Continuava, inclusive, né? Então, foi lá que encontrou e escreveu sobre a paranoia e sobre Aimée, a amada, a Amanda, né? Mamene, que tinha o mesmo apelido de sua irmã, Madeleine. Então, o apelido da Aimée, né, era Mamene, que era o mesmo nome, o mesmo apelido da irmã do Lacan, mais nova. Né? Esse encontro foi determinante e lhe aspirou para a psicanálise. Esse aspirou foi uma palavra dele. Ele diz, fui aspirado pela psicanálise. Então, não é uma palavrinha não significante qualquer. Com suas questões teórico-clínicas e com sua demanda de análise e de formação. Né? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque foi exatamente um ano entre o encontro, a primeira entrevista dele com Aimée e o início da análise dele com Lowenstein. Ele encontrou Aimée, passou a escutá-la como psiquiatra e exatamente um ano depois ele fez sua demanda de formação e de análise com Lowenstein. Em junho de 32, a análise, se eu não me engano, e o encontro foi em junho de 31. Tá? Ali realizou durante meio século suas apresentações de pacientes. Mas naquele janeiro de 72, Lacan se depara com o fato de que sua aula teria sido transferida para o auditório magna para a capela do hospital. Ou seja, ele estava esperando a aula numa sala lá, chegou lá, não vai ser aqui, você vai dar aula, sua aula vai ser lá dentro da igreja. Olha o que é que isso significa, né? Então, é muito eloquente a transferência de uma aula de psicanálise para uma capela, especialmente a de Lacan. A partir de um encontro faltoso com algo que imediatamente lhe ressoa, Lacan faz de um limão uma limonada. Não sei se vocês têm essa expressão aqui.
É muito legal essa experiência porque a gente vê como ele faz disso uma transmissão. Ele está num contexto de ensino, mas ele faz uma transmissão. Ele faz lapsos e disso ele, né, demonstra a posição dele de analisante em seu próprio seminário. Né? Ao falar que está falando na capela, né, aí ele está lá falando e tal, estou falando na capela, a chapela, ele fala. Né? E aí ele se dá conta que parler à chapelle, falar a capela, né, traz a ambiguidade do a capela, como quem canta a capela, que é o sem um acompanhamento, ou seja, sozinho. Então ele se dá conta da equivocidade do significante capela e a capela como uma alusão ao cântico. Né? E dentro de uma igreja, mais ainda, porque quando não existia microfone, não existia eletricidade, para que a voz pudesse ressoar e quem estivesse lá no final da igreja ouvisse, é preciso de toda uma formação arquitetônica, da fabricação de um vazio para que a voz possa, né, reverberar, ressoar, a ganhar mais impulso sonoro e chegar lá no final. Por isso que a gente vê grandes abóbadas, né? A gente tem toda uma tecnologia arquitetônica de fabricação de um vazio para que a voz ressoe. É isso que ele chama a atenção, né? Que os arquitetos são artistas do vazio, de fabricar vazios. Eu estou só citando, gente, não estou falando nada da minha cabeça, não, tá? Tá tudo lá. Então, e aí que a forma de falar as paredes, ele também, que ao falar as paredes, o mur, equivoca também com amor. Então ele desliza do falar a capela para o falar as paredes, que é homófono de falar amor, né? Por paronimia, né? Então, nos apresenta uma fala, assim, nesse momento em que ele se dá conta dessa ocorrência, não é? Ele estou falando a capela. Isso não foi propriamente um ato falho, foi um elemento de dubiedade, porque ele falou, mas ele não trocou uma palavra por outra. Mas no momento em que ele falou, ele ouviu que o que ele tinha dito trazia uma outra coisa, né? E chama atenção e aí começa a fazer xistes com isso. Né? Começa a deslizar, falar amor ou mur, né? E aí ele, a partir daí, começa também a falar de algumas coisas que lhe ocorrem. E essa palavra ocorrência, eu acredito que todos nós sabemos, é uma palavra extremamente importante para todos, porque não é nada mais, nada menos a palavra que nomeia o nosso método, o método das livres ocorrências, as Einfall, né? Algo que cai, e fall no inglês, né? Então, ele salienta ele repete pelo menos 3 vezes, me ocorre que. Então, ele faz 3 ou 4 vezes isso, coisas que lhe ocorrem. Fica muito claro como ele vai respeitando a espontaneidade de determinada elaboração naquilo que ele está falando, num contexto de ensino. Então, é uma sessão uma sessão no duplo sentido, como eu acabei de falar, né? Em que ele está dando uma aula e, ao mesmo tempo, tendo uma sessão. Né? Então, é, ele apresenta uma fala cheia de camadas, comentários, xistes, lapsos, lembranças e ocorrências. Faz seu reencontro com as paredes ressonantes da igreja e do hospital uma oportunidade de transmissão. Lembrando que tais paredes eram as mesmas que confinavam os psicóticos e onde falou por 10 anos em seu seminário. Então, tinha uma longa história subjetiva. O cara, além de ter se formado lá, o cara, além de continuar conduzindo suas apresentações, foi de lá que ele foi expulso da IPA, e ele estava em outro canto, e ele estava lá, e foi dar uma aula num canto, chegou lá, estava barrado o auditório, você vai para dentro de uma igreja. Ou seja, não era uma coisa insignificante que estava acontecendo para ele como sujeito. Né? Então, assim, ele estava em casa
e, ao mesmo tempo, Êstimo, né? Tinha sido exilado dali, né? Ademais, porque todo mundo sabe da covardia que aconteceu com ele ali no final de novembro, né? Na verdade, no ano de 63, tudo que foi sendo montado até redundar na anulação da condição dele como didata, né? Então, ademais, a questão do ato analítico e suas ressonâncias constitui nada menos do que um retorno aos motivos e ao fio condutor que inaugura e orienta o ensino de Lacan por muitos anos, qual seja, os fundamentos da psicanálise, que os fundamentos da psicanálise estão relacionados à linguagem e não às bases biológicas e cientificistas com a noção de instinto, por exemplo. Essa é a preocupação que justifica o seu texto Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. A gente costuma não dizer, né? Em psicanálise. Por isso, pretendemos situar a discussão ainda nesse texto 53. Então, eu vou fazer o feijão com arroz, que é voltar o texto 53, que é importantíssimo. Muito importante. Né? Então, vamos situar essas questões históricas para quem não está lembrando. Né? Trata-se, o Função e Campo da Fala e da Linguagem, a gente vê que é um texto nos escritos longo, é um texto de quase 100 páginas, se não me engano, não é? E diz que é um relatório do Congresso. Eu sempre me perguntava, como é que o cara apresenta um texto de 100 páginas no Congresso? Não faz o menor sentido, né? Na verdade, era um relatório que ele levou, distribuiu, e lá no Congresso ele leu um outro texto que eu chamado Discurso de Roma. Né? Então, ele ocupava um lugar de importância naquele contexto que já tinha tido uma crise, que era um contexto de crise, né, em 53, e, devido à sua importância na função de ensino, ele foi convocado a falar, quiseram impedir ele de falar no Congresso de Roma, né, que era um congresso de línguas latinas, que aconteceu, de língua francesa, que aconteceu em Roma. Né? Aconteceu em Roma porque eles abrangeram o Congresso de Psicanalistas de Língua Francesa para as línguas românicas e para os holandeses também, eu acho, se eu não me engano. Né? Então, isso é importante a gente situar. E aí, ele começa o texto com um epígrafe, lá nos escritos tem lá essa epígrafe, que ele diz que faz parte de um documento que estava lá. Esse documento é o Estatuto, uma proposição de um estatuto da Comissão de Ensino por Sacha Nash. Então, eu não sei se vale a pena ler, mas que fala claramente que a psicanálise, como outras ciências, são filhas de uma outra muito maior, que é a neurobiologia. Isso era a epígrafe dessa proposição do Estatuto do Instituto de Ensino. O Lacan também, paralelamente a esse estatuto, ele tinha proposto um outro documento. Né? Existe uma publicação sobre a crise de 1953, onde esses documentos constam. Tá? Então, ele está justamente lutando naquele texto para dizer o seguinte: se a psicanálise é o que, por exemplo, tem acontecido hoje com a psiquiatria, uma crise, a psiquiatria, ela longe de estar num sucesso, ela está numa crise iminente, né? Pela via do seu sucesso científico. Então, e a sua hegemonia no capital. Mas uma crise não significa que as coisas vão melhorar, elas podem piorar, a gente sabe disso. Né? Quem conheceu o Brasil antes e pós-Bolsonaro, a gente sabe disso. Então, ele está num contexto em que ele precisa afinar algumas coisas, retomar algumas coisas. Então, ele tem uma proposição propriamente, e é por isso que ele faz esse texto, que é uma intervenção absolutamente
atual e coerente com o fato de nós estarmos aqui no final de semana sempre trabalhando pela psicanálise. Né? É a preocupação freudiana da manutenção de algo que modifica a nossa causa, a nossa relação com o mundo, é uma experiência ética, uma experiência subjetiva, não é simplesmente uma questão de produzir profissionais. Olha, nunca foi. Né? Então, é a questão fundamental desde Freud. Se Freud precisou reunir aquelas pessoas para que se mantivesse a existência da psicanálise, é porque tem algo que não pode, não chama aí, que não pode desaparecer. Né? Então, é a mesma preocupação, a de Lacan. Não. O tema em torno da questão da linguagem não foi uma iniciativa de Lacan, mas foi a ele proposto com um lugar de destaque na realização do Congresso. Isso significa que era algo que estava em pleno debate na comunidade, mas graças às discordâncias e dissidências, tentaram proibir Lacan de expor seu trabalho. Longe de tentar imitar o modo e as palavras de Freud nas suas interpretações ao reler as primeiras sessões do Homem dos Ratos, Lacan busca retomar os princípios dessa fala, dessas intervenções, os princípios de sua técnica. Para ele, a descoberta freudiana nos obriga a admitir que tudo que nos permite compreender como a constituição do objeto se subordina à realização do sujeito. Isso é uma frase relativamente complexa, mas ela guarda toda a dialética que da discussão sobre a constituição subjetiva que a gente encontra no texto da Ferney do Freud, o texto da negativa, em 1925, que a discussão sobre a ressonância implica essa concepção, essa noção dialética, como também o entendimento sobre a alucinação. A alucinação, passagem ao ato, né? A própria constituição da realidade. Basta lembrar da frase do Freud que todo encontro com o objeto é um reencontro. Então, esse reencontro só pode acontecer na medida em que o objeto já é simbólico, e se ele já é simbólico, nós já temos um sujeito, de alguma maneira. Né? A função do sujeito, portanto, introduz a divisão no indivíduo e no coletivo, que é o equivalente desse último. Né? Então, ele tem uma citação muito interessante sobre o coletivo, em psicanálise, como equivalente ao eu e, portanto, com a sua estrutura sintomática. Lacan aponta, já em 53, sua posição do que seria, anos depois, definido como desejo do psicanalista. Já ali, se vocês retomarem as 2 primeiras páginas do seminário 1, vocês têm o Lacan, ele só não faz dizer assim, desejo do psicanalista. Só não faz dizer, mas está lá. A crítica da noção do uso da conta de transferência, né? A questão do ato, né? Quando ele fala não agir nem muito antes, nem muito tarde, que é o salto do leão, ele lembra. Então, está lá. Ele já estava preocupado desde sempre com isso aí. Destaca a importância da dialética de Hegel para dar um sentido ao que se chama neutralidade do analista. Logo, vê-se a postura crítica de Lacan a essa neutralidade, posto que se com Hegel depreendemos que a constituição do objeto se subordina à realização do sujeito, logo, não há neutralidade do analista na constituição do objeto da psicanálise. Quanto ao desejo de Sócrates, Lacan deriva a importância isso é uma citação, o enigma intacto do psicanalista. Isso é uma citação da função e campo. Expressão absolutamente coerente com o que vai desenvolver posteriormente sobre o desejo do psicanalista como uma incógnita, um X, né? Quem fala francês aqui? Tem alguma noção? André, pelo seu currículo, eu sei que você sabe. Como é X em francês, André? X. Isso é S. Inconsciente. Está lá no seminário 11, no final lá. Né? O desejo do analista é um X, um X. Lacan chama a
de primeira linguagem, a linguagem do desejo do sujeito, que deve ser introduzida em sua fala para que ela seja liberada. Essa linguagem absolutamente peculiar capta o desejo no ponto em que ele se humaniza. Os símbolos dessa linguagem primeira relacionam-se com o corpo próprio, com as relações de parentesco, com o nascimento e com a morte. Lacan destaca que basta que o sujeito, aí sim, já começa a nos interessar mais ainda. Ele destaca que basta que o sujeito escute a dimensão simbólica dos significantes para que os efeitos possam ser nele produzidos. Essa frase, ela tem super relação com uma frase que eu acho que ele fala de sempre, né? Mas assim, no que me concerne da literatura sobre autismo, por exemplo, que eu já li muitas vezes, a Conferência de Genebra, né? Tem uma passagem que ele diz assim, mas escutar faz parte da palavra, né? Sendo que escutar e palavra em francês tem um duplo sentido para nós na tradução, né? Entendre pode ser escutar e entender. E parole pode ser palavra como você fala. Então, escutar faz parte da fala. Ou seja, a gente esquece que quando a gente fala, a gente está se escutando. E quem canta sabe que a nossa cabeça, por exemplo, é uma caixa de ressonância. É uma caverna. Se a gente estiver falando numa caverna, a gente escuta, né, a caverna, uma igreja, a gente escuta essa ressonância. A gente goza com isso. Ele fala isso falando dos ditos autistas, né? Assim, temos que o analista pode jogar com o poder do símbolo, estou usando as palavras dele. Com esse jogo, o analista evoca esse poder do significante através das ressonâncias semânticas de suas colocações. Ou seja, ao jogar com o significante, o analista, com seu ato, opera no nível da polissemia, a sobredeterminação freudiana que o material tem para o sujeito. Esta seria uma técnica renovada da interpretação. Técnica renovada entre aspas, que eu estou citando, tá? Uma expressão dele. Vale lembrar que técnica renovada não é a mesma coisa que nova técnica. E aí, estou realmente, não sei se vocês já ouviram, pessoas dizendo atualmente, temos que renovar a psicanálise. Né? A partir de determinados discursos que colocam uma lógica que tem privilegiado o imaginário dentro do lacanismo. Então, logo está propondo um retorno ao uso dos efeitos simbólicos da técnica freudiana. É claro que encontramos uma referência à tradição hindu, que encontramos uma referência à tradição hindu sobre os Vani e da obra de Shanti Chandra Pandey, intitulada Indian Aesthetics, onde lê-se o ensinamento de, vamos ver se eu consigo ler, Abhinavagupta, no século X. Então, ele faz essa referência, né, ao conceito de Vani, que está nesse livro Indian Aesthetics. Né? Esse Vani, esse conceito, né, é um conceito da poesia sânscrita que Lacan está chamando de ressonância. Então, ele vai buscar na poesia, na análise poética sânscrita, uma expressão que eles usam lá. Então, segundo o site do Oxford Reference, Vani refere-se na tradição hindu a um som articulado que é uma derivação ou manifestação de uma fala interior chamada de esfota. A distinção entre o som e a significação essencial é abordada na teoria poética sânscrita, chamada rasa, né, que analisa e sustenta o uso poético do Dvani
enquanto significado das emoções que são evocadas no sujeito que escuta. Ou seja, isso é muito, inclusive, clínico. Quem de nós não disse alguma coisa para um analisante, não lembra nem que disse, e o sujeito um belo dia chega e diz: aquilo que você disse, ou você disse uma outra coisa e o sujeito escutou uma outra coisa. Ou nós mesmo, como analisante, também acontece isso. Né? E mais, a clínica daqueles que não falam. Que não é porque não falam que não estão na palavra, na fala. Que é a clínica dos ditos autistas. Que estão toda hora nos mostrando. E que quando falam, tem o valor de um ato falho. É uma abertura. Como se fosse uma formação. Todo mundo fala assim, eita. Né? É certeiro. Né? A gente vê que alguma coisa aconteceu. Então, com essa referência, Lacan nos lembra a propriedade que a fala tem de fazer ouvir aquilo que ela não diz e a dimensão do sujeito que escuta. Trata-se do fato de que ouvir faz parte da fala, a citação que eu já falei da Conferência de Genebra, como nos lembra a Conferência de Genebra. Após uma crítica à confusão entre os termos need e demand for love, demanda de amor e necessidade, feita por Ernest Cris, Lacan nos introduz e destaca em itálico a dimensão da intimação da fala. Gente, vocês me perdoem se eu estou sendo chato, sendo literal, indo tintim por tintim, porque, além de ser o meu estilo, eu acho que trata-se de uma coisa muito complexa para que aqui precise de uma atenção mais rigorosa. Né? Então, foi o que eu consegui fazer. Enfim. Então, lembra que a função simbolizadora da fala transforma o sujeito a quem se dirige e introduz um efeito significante. Né? Também tem a ver com o velho, né, canto da sereia. É através do efeito significante que se passa na relação entre o sujeito que escuta e aquele que emite determinada fala que Lacan propõe realizar uma crítica à estrutura da comunicação na linguagem. Né? Então, quando ele começa a fazer aquela crítica de que o sujeito, né, o receptor, né, como é um emissor e o receptor, que é a teoria comunicacional, né, a teoria, isso é muito atual, porque nós estamos num tempo de inteligência artificial. Então, o modelo científico que comanda as psicologias, que comanda a ciência contemporânea, é essa da analogia do cérebro, da comunicação, e é isso que funda as ciências da computação, e que funda, portanto, a inteligência artificial. É essa noção de comunicação. A dimensão da equivocidade, né, e da ressonância, da função da fala, né, não é levada em consideração a isso. É por isso que é preciso que a gente diga função e campo da fala da linguagem em psicanálise. Porque hoje a gente fala com robôs. Né? A gente está num pós-pandemia onde as pessoas têm resistido a fazer as análises, continuar muito tempo nas análises online. Tem momentos que elas precisam da presença corporal, né? Embora é possível, a gente também tem visto muitas análises acontecerem com análise, não estou destituindo isso, mas assim, acontece que as pessoas também têm tido essa necessidade dessa presença novamente. Tem algo que tem reaparecido. Então, o nível dessa discussão sobre a função da comunicação, ela não é antiga. O Lacan está aqui tratando uma coisa absolutamente fundamental. Confundir a função da fala com da linguagem com a da comunicação é uma forma, não é a forma. Ou seja, é uma das funções da linguagem a comunicação. O que ele está chamando a atenção é que nós, no nosso campo, descobrimos que existe uma outra dimensão da função da linguagem e da fala, né? Ou do campo da linguagem e da função da fala,
que opera, e é justamente isso que opera em psicanálise. Né? Então, com essa crítica, pretende desfazer o mal entendido da linguagem signo, que é essa, né? Que, segundo ele, é fonte no campo da comunicação de confusões do discurso e das imperfeições da fala. Ali, já encontramos a concepção de que existem dois horizontes do significante: o horizonte lógico e o horizonte material, a dimensão da lógica do significante e do gozo de la língua. Aqui eu fiz um salto de 53 para 72, né? Ou seja, tem onde lá no Saber do Psicanalista, ele está falando, mas ele está retomando isso que ele disse lá nesse texto, ou seja, sendo que ele está agora usando lá a língua, o termo gozo, né? Está dando outros nomes a uma mesma preocupação que ele já tinha apontado. Entretanto, Lacan não utilizou esses termos ainda, mas afirmou que as partículas da fala que eram suprimidas na economia da informação, isso que está permitindo que os colegas e as colegas que estão em outros lugares possam nos assistir, não é? Que é o quê? A transformação do que eu estou falando em uma linguagem de 0 e 1, que ela possa ser transmitida por um sinal de rádio que vai por fios, que vai novamente sinal de rádio, que vai ser transformada em eletricidade, e a eletricidade vai se transformar em som novamente. Ou seja, todo esse processo aqui, ele tem uma economia, toda uma tecnologia, ele ocupa um lugar no espaço. Né? Então, na época, né, aqueles códigos que tem na passagem de avião, por que são só letrinhas? Porque aquilo ali ocupa espaço físico, né? Quem tem idade para ver como eram os cabos de computador antigamente, né, era cada vez mais grosso. Hoje a gente nem tem mais cabo. Né? É o wireless. A título de curiosidade, eu estou falando desse jeito, gente, eu me sinto em casa, tá? Somos o nosso país Nordeste. Né? Então, assim, quando eu estava lendo os manuscritos do caso de quando ele tinha 16 anos, né, que está nesse livro, esse último que eu publiquei, né, eu achei 26 sessões do Dick com a Melanie Klein em 1941, em plena Segunda Guerra. Né, ele abre o jornal e diz assim: o Hitler não pode estar fazendo isso, ele não pode invadir a Líbia. Né? E a última sessão lá da coletânea de sessões, ele diz: eu ainda vou ser psicanalista como você e meu pai. É lindo ele dizendo. Então, eu me dei conta, ele era fascinado por uma figura chamada Ward. Né? E aí, uma das figuras chamada Ward era o William Bonner da época. Ele falava pelo rádio. E eles chamavam o rádio, que era a tecnologia mais avançada, né? Em plena guerra, de wireless. E aí eu me dei conta de uma coisa muito primária. Como é a noção de alucinação clássica? É que é a percepção de um som, né, de uma coisa sem o objeto. Né? Uma percepção sem o objeto. Mas imagina você tá num lugar e sai uma voz e não tem ninguém por perto. Como é a vivência do rádio. Né? Em 1941, um sujeito como esse. Saiu, então eu estou lidando com uma voz que sai do negócio, onde é que está a pessoa? É uma coisa meio alucinante, né? Se pegar, mostrar isso para uma pessoa do século XVI, ela vai, né? Então, eu me dei conta da relação que ele tinha, né, com aquela voz que não era uma voz qualquer, era de um sujeito chamado Ward, que era o mesmo nome também de um outro cara chamado Edward Ward, que tinha sido um esquizofrênico, que tinha feito um assassinato em massa naquele novembro de 1941. Ele tinha feito um atentado que matou 8 pessoas, numa associação beneficente que tinha, e tinha saído no jornal. E o Ward equivoca com World War, que era o que ele estava, né? E World War, que era
que era o que ele não suportava com Hitler, porque o Hitler dizia uma coisa, no dia seguinte fazia outra. Então, a estabilidade da relação com o significante deixava ele muito perturbado, né? Então, por isso que ele ficava absolutamente dominado, né? A própria Melanie Klein falava para ele da história do que ele se referia a um Hitler interior, e que ele tinha um Hitler interior que falava, isso é seu Hitler interior que está falando, e tal, as interpretações dela eram muito nesse sentido. É muito interessante e muito importante a gente descobrir que um caso de autismo, o primeiro da literatura mundial relatado como psicoterapia, vamos chamar assim, né? Foi conduzido de uma criança que quase não falava, até mais de 16 anos, com ele tocando piano, tocando Mozart, lendo o jornal, discutindo a Segunda Guerra, no momento em que a psicanálise é contraindicada para o tratamento de autismo. Isso entre 1930 e 1941. Não, hoje a gente mostrar o caso Dick, o destino do caso Dick, o que aconteceu, como ela lidava com as pessoas que circulavam na família, na escola, como ela dialogava, é uma experiência extremamente importante da gente considerar o papel da psicanálise e, inclusive, de Lacan em reconhecer a nobreza do ato da Melanie Klein no atendimento do caso Dick. Né? Porque na literatura, eu estou desviando, gente, vocês me desculpem, mas na literatura, pelo menos nos anos 90, na literatura analítica lacaniana, se repetia muito que os autistas estavam no puro real, que é uma pequena frase que o Lacan diz na aula do dia 17 de fevereiro. Ele só diz assim, neste sentido ele está no puro real, mas ele diz exatamente o contrário durante toda a lição e ele retoma. E que ele não está no mundo humano. Como assim os psicanalistas dizem que uma pessoa não está no mundo humano? Uma coisa, né? Simplesmente é um efeito do empuxo ao discurso universitário, a gente sai colhendo citações feito uma inteligência artificial, colhe a citação e sai montando um texto em cima do que acha que é importante, porque foi o Lacan que disse. Isso é uma imaginarização do texto sem entender toda a grande discussão que estava em jogo, não é? E tanto é que o mesmo Lacan, nas duas conferências, a Conferência de Genebra, ele abre a conferência Estou publicando o Seminário 1, dizendo que estava publicando naquele ano. E quando ele abre, né, quando ele cita o autismo, ele está fazendo referência, não tenho provas, mas tenho indícios, como é, aquele infame disse, tenho convicção, mas por todos esses indícios, ele diz que, né, ele está citando, quando ele diz eles são muito verbosos, ele está fazendo referência ao caso Dick. Ele está fazendo referência ao caso Dick e ele está dizendo assim, o analista tem muito a lhes dizer. É o que ele diz nessa aula de 17 de fevereiro e 24 de fevereiro, que a Melanie Klein fala para ele. Né? Então, tem indicações importantes e para a história da psicanálise, para colocar alguns pontos. Né? E ele diz, a prova de que o desejo é o desejo do outro é que quando ela fala, o menino responde, de alguma maneira. Né? Então, na fala, busca-se uma resposta do outro, e é essa busca, falando da invocação, né? E essa busca que constitui o sujeito na forma de uma questão a ele feita nesta invocação. Nesta mesma linha de raciocínio, Lacan vislumbra o que vivemos hoje na era da inteligência artificial e coloca uma observação pertinente. Ele destaca a diferença entre uma reação e uma resposta. E que se nos colocamos diante de um outro para lhe interrogar, nenhum aparelho cibernético, isso é uma citação, nenhum aparelho cibernético, por mais rico que se possa imaginá-lo, poderá transformar uma resposta em uma reação. Pois, no par estímulo-resposta, o segundo termo é apenas uma metáfora de uma subjetividade que é imputada aos animais condicionados ou hoje aos nossos computadores e aplicativos de inteligência artificial. Ou seja, eles não nos dão resposta, eles nos dão reações. Eles dão um comando e ele reage.
Lacan insiste, uma reação não é uma resposta, pois esta implica a dimensão da invocação e da ressonância. São as duas palavras que ele está insistindo. Essa distinção entre resposta e reação implica não apenas o ato do analista, mas a sua responsabilidade. Pois a função decisiva da resposta do analista não é a de ser recebida pelo sujeito como aprovação ou rejeição de seu discurso. A função decisiva da resposta do analista está em reconhecer ou abolir, rejeitar, foracluir a função do sujeito. Certo? O que é que ele faz com essa função, né? É neste ponto que é a sua responsabilidade, reconhecer a função do sujeito. A responsabilidade deriva da própria descoberta da experiência psicanalítica, que o imperativo do verbo opera sobre a humanidade, que o desnaturaliza, formando esse verbo a sua imagem a partir da lei do simbólico. Ou seja, nós fazemos da linguagem, colocamos na linguagem a nossa humanidade, né? Então, a responsabilidade do ato analítico implica em manejar a função poética da linguagem para dar ao desejo humano sua mediação simbólica. A experiência psicanalítica deve fazer cada um compreender que é no dom da fala que reside seus efeitos e seu poder. O analista encontra na fala um campo privilegiado para sua ação, para seu saber e para sua dedicação. Que é uma palavra que está lá com outra tradução, mas a palavra é dedicação, fica mais adequada. Está na página 323. Então vamos lá para o seminário. Tá cansativo, gente? Assim não? Tá dando para seguir, né? Porque eu sou meio cismado com essa coisa de ficar lendo, sabe? Então, o comentário de Lacan sobre a ressonância, né, no dia 6 de janeiro de 72, tem o valor de uma formação do inconsciente. Ele aparece declaradamente como um lapso e, como tal, tem muitas camadas. Consoante Bousseil-Roux, é um exemplo de como Lacan tomava suas aulas a partir de sua posição de analisante e, deste lugar, realizava giros discursivos e transmitia algo. É nítido como Lacan realiza muitas digressões, muitas ocorrências e derivações naquilo que se pretende dizer. Faz alusões a questões pessoais e até relembra uma situação de constrangimento em que havia se enredado naquele hospital, quando acabou por permitir a identificação do paciente por toda uma equipe de estagiários. Ele está falando ali, né? E é interessante a gente ouvir, porque ele fala muito pausadamente, é um saco. Né? É assim, para você acompanhar, ele fala uma frase e pausa, então você vê que tem um... Então, ele compartilha também que foi ali, através de Aimé, que ele foi aspirado para a psicanálise. Quanto ao comentário que ficou traduzido como Estou falando com as paredes, que é o título que está em português, né? Podemos apontar alguns níveis para as suas palavras e desenvolvimentos. Gente, eu não sei se aqui, não sei se no Ceará, eu não sei nem se como é que é o correto em português. Mas depois ficou na minha cabeça, não pude desenvolver uma questão, talvez num outro momento, se a tradução seria estou falando com as paredes, estou falando para as paredes, porque tem uma distinção semântica, né, a depender do que a gente possa, como a gente possa traduzir essa expressão, né? Enfim, no primeiro nível, podemos destacar o fato que Lacan está falando numa igreja, equivocando a psicanálise com uma igreja. E ele com o padre, né? A transferência de sua palestra para a capela deixa muito clara a analogia entre o psicanalista e o padre, a analogia absolutamente semelhante à que ele mesmo tinha utilizado em 64, referindo-se à IPA como uma igreja que o havia excomungado. Em um segundo nível, se for um primeiro, né? Assim, o mais superficial, digamos assim. Eu estou desdobrando os níveis do que estava acontecendo, o que é que a gente pode extrair disso, né? Sem seguindo o que ele vai desenvolvendo.
Em um segundo nível, também consequente do primeiro, há a queixa de que está falando sozinho e sem que a sua voz tenha efeitos no campo do grande outro. Isso se refere não só à situação atual, mas ao fato de ele ter falado durante 10 anos entre aqueles muros. Sua fala parece não ter efeitos. Redundou na expulsão, né, inclusive dele, da IPA. É o que o permite, ao final da lição, interpretar, ele mesmo interpreta o motivo pelo qual aceitou o convite de seus alunos psiquiatras para lhes falar novamente lá naquele contexto. Ele mesmo diz, com ênfase, sem dúvida, por isso que voltei a contar as coisas instantâneas. É propriamente falando, para não delirar. É para não delirar que ele voltou a falar lá. São palavras dele. Ou seja, depois já ele fala, no final ele ainda remata com isso. Foi para não ficar doido, para não delirar que eu estou falando aqui. Há um terceiro nível. A queixa de que está falando sozinho, nos muros de um hospital, remete à prática com os loucos, onde também falam com as paredes. Aqui temos a dimensão da coerência entre o discurso capitalista e uma prática psiquiátrica que não dá voz ao sujeito. Uma prática movida apenas pela mercadoria de seus métodos e remédios que, nos dias de hoje, tornam a crise psiquiátrica nítida, reduzindo seus operadores a representantes de laboratórios e auxiliares jurídicos no mercado previdenciário, diagnósticos e neuroidentidades. O quarto desdobramento do falar para as paredes, né, da expressão que ele usa, remete à constituição do sujeito. Para que haja ressonância da voz, é preciso que tenha havido uma afirmação primitiva, termo do Freud, uma Bejahung, né? Lacan recorre ao uso da metáfora da caverna de Platão como o campo do outro, de onde o sujeito escuta aquilo que articula. Este é um momento preciso em que há uma referência ao terceiro capítulo de Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, que se intitula As Ressonâncias da Interpretação e o Tempo do Sujeito na Técnica Psicanalítica. Aqui entra a dimensão do ato fundamental que se articula com o ato fundador da psicanálise, que é a inversão do discurso do mestre e a entrada no discurso analítico. Né? Ou seja, a fundação da psicanálise foi eu costumo dizer para os meus alunos que a psicanálise tem vários aniversários. Né? Um deles é o dia 10 de maio, né? Que é aquela sessão que tem nos estudos sobre a histeria, em que M. von Ehn começa a fazer associações, ele começa a se dar conta de que ela está falando espontaneamente. Né? A gente consegue localizar isso claramente lá no texto. O que é que está implícito aí? É uma inversão no discurso. Porque no momento em que ele se dá conta que ela começa a ter um acesso à dimensão da verdade de forma espontânea pela fala espontânea, é o momento em que nasce o método analítico. E que é uma inversão de posição. Ele não precisa ficar interrogando, fazendo perguntas para chegar num lugar que ele já sabe que tem que chegar. Né? Ou seja, o saber não está mais do lado dele, está do lado do sujeito. Então, é um momento inaugural importante. Né? Uma outra data é aquela data, acho que não sei se é 24 de junho, né? Aquele que é do sonho o sonho da injeção de Irma, né? Uma outra data de aniversário também importante. Então, esse momento, você vê que é uma inversão discursiva em Freud. É um ato inaugural. Né? Freud dá voz ao sujeito e só assim sua fala pode ressoar, o que é absolutamente coerente com a ocorrência de Lacan, que surge a partir das apresentações de pacientes sobre a suposição do sujeito necessária por parte do analista. Na verdade, esta é a sua responsabilidade. Né? Ou seja, a suposição do sujeito ela está primeiro do lado do analista, no seu ato fundamental. Então, veja só, o que vocês me deram a honra com esse convite foi de retomar, era uma discussão que o Lacan levantou. O ato analítico e as ressonâncias é
a função em campo da fala e da linguagem. Por isso que eu estou praticamente apresentando para vocês um fichamento. Né? É importante perceber o quanto Lacan salienta esse estatuto de uma ocorrência, de Einfall, de formação do inconsciente e do efeito de Nastraglish, quanto ao que vai dizer, pois repete 3 vezes a expressão, vocês me perdoem aí, um francês que não existe em mim, il m'arrive qu'en parlant. Né? Ou seja, me ocorre, me chega que falando, né? Ao falar com seus alunos que a coisa lhe ocorre, o que os instaura em determinada posição quanto ao lugar de endereçamento de sua fala, de seus lapsos, de seus xixes e de suas ocorrências. Ele coloca seus alunos como seus parceiros imaginários que simplesmente estão ali para dar consistência ao que ele tem a dizer ao outro do hospital, ao outro da psicanálise, por ele criticada. E é justamente a partir do que escuta, do que profere ao outro, que não responde, né? Ou seja, quando ele fala a capela, aos muros, aos seus alunos, a ninguém, que Lacan articula um saber. O Vives chamaria de ponto surdo, né? Um ponto em que ele não tem esse retorno. Tomemos a literalidade de suas palavras. Aí agora é uma citação relativamente longa, porque eu quero mostrar o quanto ele repete essa história. Me ocorre. Não. Ocorre-me, depois de falar, algumas pessoas que assistiram essa espécie de exercício, essa apresentação que consiste em escutá-los, os pacientes internados, né? O que evidentemente não lhe acontece em qualquer esquina. Aí ele repete, ocorre-me que falando depois com algumas pessoas que estavam ali para me acompanhar, para aprender o que elas conseguissem, ocorre-me, terceira vez, falando depois de aprender, porque isso, aprender não é de imediato. Né? Ele explica o que é que ele está chamando de aprender, que não se aprende de imediato, se aprende só depois. Né? Então, ocorre-me falando depois de aprender que é preciso, eu estou sublinhando o que ele está dizendo, é preciso que se conceda sua voz para reenviá-la para as paredes. É preciso conceder a voz para que essa voz possa ser jogada às paredes para o sujeito ouvir. Né? Trata-se aqui não simplesmente de uma queixa ou de um protesto político contra certa prática asilar, mas do ato e do pressuposto ético fundador de toda a psicanálise. Trata-se do ato analítico fundamental de dar a voz ao sujeito para que haja ressonância após o reenvio a ele mesmo de sua voz. Inversamente, na dinâmica da transferência, por parte do analisante, de dar sua própria voz ao analista, recebendo dele sua mensagem de forma invertida. Logo, de início, o analisante precisa ceder sua voz ao analista para que possa escutá-la pela via de um seu retorno. Uma dialética fundamental que está apontada desde o texto inaugurador do ensino lacaniano. Lacan confessa e contextualiza que foi ali em Sainte-Anne que iniciou a prática que redundou em seu encontro com a psicanálise. Primeiro cumprindo sua função de chefe de clínica como psiquiatra e só depois como especialista. Ele diz que foi aspirado pela psicanálise. Afirma que só depois começou a fazer seu discurso, que demorou a perceber que falava para as paredes. Ou seja, caiu a ficha para ele depois, né? Que foi em um segundo momento que ele foi permitido escutar e entender o que as paredes lhe enviavam. Sua própria voz tomada no deserto. Ou seja, ele era uma pessoa que estava gritando, ecri, falando sozinho, ele escrevia, falava, mas não tinha efeito. Né? Logo, o que o permitia falar ali durante aquele tempo seria a esperança de que obtivesse algum efeito, mas se deu conta, talvez, com a crise de 63, que sua fala era inoperante. Inoperante para alguns, né? A gente sabe. Então, acontece que naquela aula, minutos antes, visto que Lacan falava de uma forma muito pausada e até maçante, havia ocorrido um momento de vários risos. Então ele estava falando lá e teve um momento que todo mundo riu, né?
um xiste, ele faz um xiste, né? Deixa eu ver aqui. O que é que eu coloquei de nota? Deixa eu botar aqui. Tem uma nota aqui que eu... Ah, era só um minuto, né? Então você me ajuda aí. Tem umas notinhas. Mas eu perdi aqui o meu texto aqui. Tinha feito um xista aqui. Lacan dá uma resposta engraçada a uma voz de uma participante daquele seminário. Na verdade, este xiste é a própria interpretação do fato de ter sido transferido para o auditório magno na capela do hospital. Ao falar a capela, Lacan está falando para as paredes, o que o coloca frente à questão da relação com os psicóticos com o saber. Ou seja, uma outra camada. Ele, quando está falando para as paredes, ele também está falando que nem os psicóticos. Ninguém escuta os psicóticos, então ele está, né? Então ele está denunciando que ele está ali também identificado com eles. E o coloca frente à questão da relação dos psicóticos com o saber, pois também falam sozinhos e falam sem que ninguém os escute. Viu-se assim identificado com os pacientes. Frente à gritante provocação de ser escutado, porque nesse momento, por isso que eu coloquei um minuto, porque nesse momento ele grita, certo? Je parle la chapelle. Ele fala bem alto mesmo, dá para você ouvir que ele grita, ele muda, ele já está falando num tom assim mais alto, mas nesse momento ele estica, como a gente diz no Ceará, estica a baladeira. Ele, né? Baladeira é estilingue, tá, gente? Né? Então, eu falo a capela, isto é, as paredes, ele fala isso gritando. Aí ele diz, aí uma participante que está no auditório lá na igreja, né, uma fiel, vamos pensar assim, captada no imaginário da relação dual, ela dá uma resposta para ele, do meio assim, do nada assim. Olha essa cena como ela é interessante. Aí ele tá gritando, tô falando para ninguém, tô falando a capela, tô falando para as paredes. Aí há uma voz, a gente consegue ouvir essa voz, a gente percebe que é a voz de uma moça, ou de uma mulher, enfim, né? Que devolve a provocação dizendo que já que Lacan está falando para as paredes, já que ele está falando para ninguém, todas as pessoas que estão ali deveriam sair. Então todos nós devemos sair, já que você está falando para ninguém, todo mundo deve sair. Aí o Lacan, quando escuta essa frase, ele diz assim, quem está me falando? Ou seja, como se ele estivesse ouvindo uma voz, uma alucinação, como se ele tivesse ouvido uma alucinação. Aí, nesse momento, ele faz essa resposta dela soar como se fosse uma alucinação. Ele faz um teatro, né? Ele dá essa resposta xistosa, aí todo mundo cai na risada. Né? Oi? Aí todo mundo escuta, né? Aí ele diz, quem está me falando aí? Quem está me falando aí? Né? Como que ele diz assim? Estou escutando uma voz, né? Aí, muitos risos, né? Quando Lacan faz essas perguntas, não identificando imaginariamente sua interlocutora, né? Ele desloca, né? Quando ele faz esse xixi, assim, eu não vou cair aqui na grosseria de você que você me respondeu, estou aqui no outro plano, né? Aí ele mexe com o duplo sentido de como se estivesse ouvindo vozes como os psicóticos. Trata-se justamente do que ele quer transmitir. A voz que retorna do fundo da caverna por ressonância do significante. Veja só o que é que ele faz. É uma transmissão, gente. Não é um. Né? Então, é dessa voz ouvida que a função do sujeito pode emergir. Dessa vez, o próprio sujeito e analista Jacques Lacan. É então que Lacan diz uma frase que deduzimos, aí é uma dedução nossa, refere-se à entrada na análise pela via do divã com Loewenstein em junho de 32. Ele diz que, bem antes de praticar no seu ensino instantâneo como clínico, havia escutado coisas que foram, enfim, totalmente decisivas. São palavras dele. Ele diz, escutei coisas que foram totalmente decisivas. Entendemos que essa expressão, totalmente decisivas, refere-se à entrada na análise pela via da teoria e depois pelo divã. Isso se confirma quando ele diz que isso é totalmente pessoal. Ele diz, mas isso é totalmente pessoal. Ele diz isso, foram decisivos e diz, mas isso é totalmente pessoal. Ademais, Jean Luch nos aponta a contemporaneidade entre a elaboração teórica da tese e
o atendimento de EME no início da análise de Lacan. Mais exatamente, entre o encontro com Marguerite Pantene, em 3 de junho de 31, e o início da análise de Lacan transcorrem 12 meses. Esta explicação é a resposta de Lacan à aluna que intervira, sugerindo que todos saíssem da sala. Ele fala de si respondendo a ela. Por um lado, Lacan diz que ouvira em ressonância sua própria voz falando no deserto, no contexto de seus seminários em Saint-Denis. E, por outro, antes ouvira muitas outras coisas decisivas. 2 tempos, portanto. Temos um primeiro tempo relativo à experiência com psicóticos que lhe remeteram à psicanálise em intenção, a sua análise, e em extensão, sua tese em psiquiatria e a apresentação de pacientes. E temos o segundo tempo, com o efeito de só depois, que é aquele que lhe permite ouvir o que as paredes lhe reenviavam. Ouvir o que falava no deserto. E ouvir que falava no deserto. E que, para isso, é preciso antes conceder a voz para que ela possa ressoar. Podemos destacar ainda uma quinta perspectiva do falar às paredes. Trata-se da materialidade sonora por homofonia do parler amour, parler amour. Desta dimensão, destaca-se que falar de amor é também falar às paredes, aos muros, pois aí se interpõe a castração e a diferença sexual. A partir de considerações de que os muros do hospital relacionam-se ao discurso do mestre e do capitalismo, Lacan envereda pela dimensão de que estes muros representam a foraclusão das coisas do amor, da castração. Os muros dos hospitais psiquiátricos e a psiquiatria realizaram a exclusão da loucura e de seu significado. Lacan denuncia que antes dele houve uma posição conformista dos psicanalistas que não questionaram a posição do psiquiatra. Eu não sei o que é que eu coloquei nessa nota aí. Deixa eu ver se eu consigo botar um. Certo. Que é a tal da epígrafe que eu falei no início. Né? Que página é essa? 11, né? Eu passei por uma nota que eu acho tão importante, mas enfim. Página 9, né? 11. O modo de exibição estava diferente aqui. Então, os muros do hospital realizam a exclusão da loucura. Lacan relembra que os conceitos que definiam a loucura não questionavam sua segregação e serviam ao discurso do mestre. Uma modificação desse discurso cria o discurso do capitalismo, que coloca de fora a dimensão da castração, tão central à prática analítica. Ele nos diz enfaticamente: toda ordem, todo discurso que, aparentado ao capitalismo, deixa de lado isso que chamamos simplesmente as coisas do amor, meus bons amigos. Deixa de lado simplesmente as coisas do amor, meus bons amigos. Vocês veem, hein? Não é pouca coisa. Ele está salientando que isso é um escândalo. Né? Foi por causa da foraclusão da castração em 2 séculos do capitalismo que ela retornou. Né? A castração retornou com o capitalismo. E permitiu o surgimento da psicanálise, do discurso analítico. No entanto, se a psicanálise continuasse operando com noções naturalistas, cientificistas, como a de instinto, tentando se filiar ao discurso médico, continuaria a servir ao discurso de dominação. Então, quanto mais a gente cede a esse discurso cientificista, mais a gente serve ao capital. É isso que ele está chamando a atenção. E mais a gente deixa de ser psicanálise. A gente pode servir ao discurso cientificista, também não fazendo crítica à psiquiatria, cedendo à sociologia, aos identitarismos, fazendo formações de grupo, tentando renovar a psicanálise com uma coisa que não é nada nova. Porque esse discurso ele é antigo. Não é à toa que o Lacan, nesse texto, ele fala que os coletivos têm a mesma estrutura do eu, que é uma estrutura de miragem. A palavra é essa.
Foi por isso que Lacan foi impelido a lembrar que em psicanálise o que se trata é da linguagem e de um novo discurso. Vocês estão entendendo que esse texto dele, é um ato, né? É um ato. Assim, ou é isso ou a gente desaparece. Não adianta a gente querer fazer formação de psicanalista se a gente continua com esse discurso. A gente vai desaparecer. Assim, relembra os versos de Antoine Tudal, citados na epígrafe da parte 3 de Função e Campo da Fala, Linguagem e Psicanálise. Afirma ainda que estes versos são como um cabelo na sopa, são a mosca na sopa do Raul Seixas, nosso baiano querido, que no que concerne a função e campo, ou seja, a função do real da castração encarnada no significante muro como impossível. Ao comentá-lo, afirma que não se trata um muro, que é simplesmente o lugar da castração, um lugar que demonstra a disjunção estrutural entre saber e verdade, lugar da não relação sexual. Mas o que é preciso ver, diz Lacan, né, a citação, é que este muro está em todo canto. Então, para terminar, não é só para fazer um arremate. Temos ainda que resgatar os objetivos, podemos resgatar ainda os objetivos éticos, clínicos, técnicos e políticos que estão em causa no discurso de Lacan quanto à expressão ressonância significante. Objetivamente, o que Lacan busca é destacar a função do sujeito, do desejo, em sua relação estrutural com o campo da linguagem e com a função da fala, diferenciando-o de qualquer entidade natural. O ato analítico, portanto, nada teria a ver com qualquer finalidade moral, como a de manutenção da vida a qualquer custo, na busca de um ideal de harmonia natural ou social. O conceito de pulsão demonstra isso e, portanto, coloca em primeiro plano a questão do desejo do analista quanto à finalidade do tratamento. Essas são, pois, consequências éticas e clínicas da própria descoberta de Freud, longe de fundamentos biológicos. A ressonância significante, nesse sentido, também não está longe da famosa frase proferida por mais de 2 décadas depois. As pulsões são, no corpo, o eco do fato de que há um dizer. A perspectiva técnica e política de Lacan é clara desde o início de seu discurso inaugural. Ao resgatar os fundamentos da coerência da técnica analítica com a função simbólica da fala, Lacan, veja só, é importante que a gente reflita sobre isso, a função simbólica da fala. Porque a gente pode ter fala que não tem função simbólica. Um papagaio pode falar. Um robô pode falar. Então, a função simbólica da fala está em Freud. Quando eu disse que fiz, perguntou como é que foi a viagem, eu ainda tive tempo. O meu voo foi super agradável. Essa viagem para cá está sendo maravilhosa. Então, assim, deu tempo de eu tirar um cochilo, de eu ler 2 artigos que eu estava querendo retomar, e, na verdade, eu li 3 artigos. É um textinho pequenininho do Freud, que é eu acho que é Sutilezas de um Ato Falho. Eu acho que é esse. Que ele fala, ele faz um pequeno ato falho de uma história de um presente, uma coisa assim, e aí ele diz, lá no final, que é justamente a linguagem, é porque existia uma proximidade fonética da linguagem que permitiu com que ele fizesse aquele ato falho. Ele diz exatamente isso, ou seja, está na função da fala a possibilidade de que nela a gente se inclua como sujeito. É isso que a noção de letra também está implicada. Ou seja, é porque existe a propriedade da fala permite com que a gente se coloque nela. Porque o que é um cientista? É um sujeito que usa a fala, mas ele não se coloca. Ele não mora lá. Né? O discurso científico não é esse, que fora inclui o sujeito. Né? Um jornalista ideal não seria esse? Que é um paradoxo mais louco. Ter que dizer a verdade sem se colocar. Né? Não pode ter subjetivismo e, ao mesmo tempo, tem que ter um pacto com a verdade. Isso é um delírio.
né? Com todo respeito ao jornal. Não é o jornalista, esse é o ideal de um jornalismo, né? Certamente eu não sou da área, mas deve ter uma discussão importantíssima sobre a ética entre esses profissionais, né? Justamente sobre essa diferença. Então, nisso também busca garantir que a formação analítica, por isso a discussão de ontem também, né? Que a formação analítica siga em coerência com os fundamentos e as descobertas que marcam a singularidade e a particularidade da psicanálise no campo das realizações humanas. Ou seja, ela não é uma ciência da linguagem, ela não é um jornalismo, ela não é uma computação, né? Todos trabalham com a linguagem, né? Não é uma linguística. Desta feita, a incidência política de garantir a perenidade da existência da psicanálise não é apenas por coerências internas, mas na luta pela formação de novos analistas que possam trilhar as mesmas veredas com que Freud conquistou o inconsciente e sua relação com a verdade. Bem, foi isso que eu consegui escrever para vocês. Eu agradeço. Acho que agora é a vez de conversar, né? Estão ouvindo? Ah, pronto. Nossa, eu estava pensando aqui nas ocorrências, né? Quando a gente pensou no tema do nosso ano, né? O ato analítico, e a ocorrência de encontrar o seu texto e lhe convidar para vir, né? Foi uma ocorrência que nos ocorreu, né? E que, de fato, foi um bom encontro para a gente hoje estar aqui discutindo o ato analítico e as ressonâncias, porque você contribui imensamente com o nosso estudo, e eu estava aqui girando, 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 e aí só peguei o poema, né, de Anthony Tudor, entre o homem e o amor, entre o homem e a mulher existe o amor, entre o homem e o amor existe o mundo, entre o homem e o mundo existe uma parede, né, tá aí nas entrelinhas do seu texto, né, você citou, para falar exatamente disso que ressoa, né, que é o não há, né, isso que a ciência fora clue, que é a castração, o amor, que Lacan diz aqui, né, e vou falar assim um pouquinho para situar como é que a gente chegou nas ressonâncias, né, porque a gente pensou no ato analítico e a gente falou, mas o ato analítico é algo em intenção, né, a gente está falando o tempo todo da intenção. Sim, e a extensão do ato analítico, né? E aí a gente começou a pensar nas ressonâncias, né? E aí foi aí que a gente chegou nas ressonâncias. E como a gente vê que é algo tão é, da, da, da intenção, mas que reverbera, que ressoa, né? E o que o ato analítico ressoa e em extensão, né? E aí a sua fala, eu acho que toca em pontos do ato analítico enquanto a responsabilidade, né? Quando você fala da resposta. Uma inteligência artificial reage, né? Não se trata de uma reação, se trata de uma resposta, né? Qual é a resposta? Qual é a responsabilidade do ato, né? E a todo momento no que você diz, me veio a questão da responsabilidade do ato analítico enquanto ética, enquanto técnica e enquanto política, né? A ética da escuta, né, dessa resposta que não anula o sujeito, né, que pode dar voz ao sujeito, né, para que haja ressonâncias, né, isso que Lacan está aí o tempo todo, falando para as paredes, né, falando dele, você vê que Lacan não se exclui, a psicanálise, ele não se exclui, né, ele não está falando, né, enquanto técnica, né, quando você fala da técnica renovada, da interpretação via significante, e a política, né, de manter a singularidade frente a essa política de mercado,
né? Eu acho fundamental isso. Foram 3 eixos da sua fala que me orientaram para lhe escutar. E aí, o que ressoou, quando você falou do vazio da igreja e tal, quando você fala os arquitetos do vazio, eu acho que os psicanalistas são arquitetos do vazio também, né? Então, queria que lhe escutar também um pouquinho disso. É, eu não vou lhe fazer uma questão, já que você tomou água de chocalho, eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho. Mas antes eu queria dizer uma coisa. Olha o efeito de ressonância. Vocês fizeram aquela divulgação e aí incluíram uma citação desse artigo que eu havia escrito, que é sobre ressom, que é uma palavra que o Lacan pega também na literatura, que é um neologismo feito entre raison, né? Que é razão em francês, e de raison, de ressonância. E ele diz nessa lição que a questão na ordem do dia é a questão da raison, ou seja, a articulação entre o gozo e a lógica do significante. É isso que ele está dizendo. Na época que eu escrevi esse artigo, eu me surpreendi porque era uma coisa que era de 53, ou seja, ele já estava preocupado com a dupla dimensão da fala, da ressonância e da lógica do significante já lá. E ele fala, ele conceitua. Né? Aí eu não me preocupei nesse texto de hoje porque eu imaginei que todos teriam. Então, quando eu vi que vocês citaram, eu disse, eita, o negócio lá é esticado, meu amigo. Eu vou ter que abordar uma outra questão, porque, pelo visto, já leram o texto que eu escrevi e eu não vou precisar falar sobre a ressom, sobre as coisas da pulsão invocante que eu desenvolvi, sobre a música, que é muitíssimo interessante, sobre a questão do vazio, o que ele fala, e aí me permitiu, né, avançar. Pelo menos para mim, eu consegui satisfazer uma coisa importante para mim. Né? Ou seja, a ressonância do que vocês me devolveram do que eu teria dito fez com que uma outra coisa avançasse, né? É, queria dizer isso também. Agora me ocorreu uma pergunta, antes de passar a palavra para a Ida, que já se inscreveu. A gente, antes de começar, ontem a gente falou sobre as ressonâncias, na verdade, a leitura que eu faço ontem, conversando sobre a CLEAG, era sobre as ressonâncias do ato analítico na escola, né? De como a gente falou sobre o trabalho, sobre a implicação, né? A gente comentou da responsabilidade do membro de escola, né? Tudo isso e o comentário, né? Do quanto a gente trabalha, como a gente é tomado por essa questão do trabalho, né? E como que isso tem anima, né? E a responsabilidade disso. Eu estou dividindo um pouco com vocês o que aconteceu ontem, mas para falar dessas ressonâncias também, né? E hoje, agora, quando eu cheguei, eu estava falando sobre inteligência artificial, né? De que a gente usa o chat GPT, né? Eu ouvi que foi liberado, assim, está autorizado psicoterapia em chat GPT, né? Aí eu fiquei pensando, a psicoterapia é possível, né? E a psicanálise, né? Não, eu digo, é possível no sentido do sentido da psicoterapia, no sentido, não sei, né? Mas o que fez um conselho autorizar a psicoterapia em chat GPT? Né? Eu acho que aí faz uma diferença fundamental entre a psicanálise e a psicoterapia, né? O que é possível lá? O que se trata numa psicoterapia, o que se trata numa psicanálise? Eu acho que é disso que a gente está falando. Essa é uma questão que eu poderia lhe propor também para a gente pensar, porque é no nível de outra ordem, né? O que diferenciaria aí a psicoterapia? A gente fala muito disso, mas eu acho que é importante marcar essa diferença, né? E, e é uma questão bem atual, né? Da resposta, né? De que resposta? O chat GPT tem uma reação, né? Não uma resposta no sentido do que a gente está falando aqui da resposta do analista, né? Enfim, mas se você quiser responder logo ou olhar, tá. Oi, Luiz.